pessoal! Voltamos! Estamos aqui de novo. Há pedidos, né? Muitas pessoas nos comentários dos nossos vídeos sempre estão pedindo para que nós possamos gravar mais vídeos, possamos também fazer um acompanhamento desse processo. São muitas descobertas e nós queremos compartilhar com vocês. Mas o vídeo de hoje ele é muito especial, porque tem muitas perguntas também nos comentários dos vídeos. Foram mais de 1000 comentários, né? E a gente quer responder algumas dessas perguntas para que a gente possa interagir mais com vocês, para que vocês possam conhecer um pouco mais também da nossa história, Dos né? detalhes, Dos detalhes, do que a gente tem passado, né? E a gente vai começar com uma afirmação. Vamos lá. Me emocionei com o testemunho. Também sou ex-protestante e Nossa Senhora me acolheu com tanto amor que tive que me render. Tive uma experiência com ela que foi impossível não amá-la. Minha irmã, se eu pudesse, eu pegava essas suas palavras para mim, porque é justamente o que eu senti, né? Eu fui tão acolhida, tão amada por Nossa Senhora, que era impossível não amá-la de volta, né? E é esse sentimento realmente que eu senti também. Que Deus abençoe sua vida. Teve muitos comentários desse, né, Muitos, amor? muitos. Essa pergunta, nessa afirmação, várias pessoas colocaram no vídeo, né? Na sexta-feira é o único dia que não é celebrado missas no mundo inteiro. Há somente a cerimônia da paixão de Cristo com a Santa Comunhão. E várias outras pessoas disseram, né? Na sexta-feira não tem missa. E eu queria explicar, eu respondi alguns desses comentários, mas eu queria explicar para quem não comentou, mas percebeu que eu falei missa, porque antes, para mim, tudo era missa, né? Eu não tinha conhecimento. E depois, né, eu comecei a estudar. E aí foi quando eu conheci sobre o tríduo pascal. E pude conhecer e saber que esse é o único dia no ano, né? Na verdade, Do ano do litúrgico, né? ano litúrgico, que são 3 celebrações. É uma missa só, né? Isso, é uma missa Dividida só dividida em 3 partes, né? Isso, Então são ali 3. começa ali na quinta-feira, né, na Santa Ceia, a gente tem a celebração da paixão na sexta, Da Paixão do e o Senhor. sábado de Aleluia, que é a missa da ressurreição. Exato. E aí também outras pessoas comentaram, nesse dia é só silêncio. Mas aí eu estava até conversando sobre isso com o Diego, que vai muito de paróquia para paróquia, né? Algumas comunidades, né? Tem louvor, sim. Porque o sentido da sexta-feira é a contrição, né? É aquela contemplação daquele mistério, da morte, do sofrimento. Enfim, aí algumas paróquias também celebram, assim, algumas no sentido mais rasteiro da palavra, assim, não tem música, usa o silêncio de fato, né? Que é belo também, e outras paróquias que colocam a música, mas a música indo para esse lado contemplativo e ajuda também a gente a fazer, né, a oração, né, daquele dia. Perfeito. Próxima pergunta. Casamento, na verdade, é uma afirmação. Casamento com religiões diferentes não dá certo. É muito ruim cada um para o seu lado. Presta não. Assim, foi bem... Minha irmã, olha só. Realmente eu concordo em partes com o que você fala. Realmente é muito ruim que cada um vá para um lado diferente, né? Mas é muito importante que a gente tenha o sentido de que Deus é o centro de nossas vidas. Porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós confiamos que sua obra será completa em nossas vidas. Não importa quando, mas nós precisamos confiar nessa obra completa, no nosso relacionamento. Uma coisa que faz diferença é os dois quererem buscar a verdade. Que isso foi o que fez diferença para nós dois, né? Embora eu fosse protestante, meu coração estava aberto à vontade do Senhor para minha vida. E eu acredito que isso fez toda a diferença. Porque apesar de todo o orgulho, eu orava muito para Deus, dizendo: Senhor, para mim é impossível amar a sua mãe. Porque era uma das coisas que mais me fazia ter acho que a comunhão dos santos, a intercessão, na verdade, dos santos, devoção mariana, eu acho que era uma das grande coisas que barreira, mais né? eram motivos de barreiras para mim com a Igreja Católica. Então, era o primeiro lugar que eu precisava ser rendida para que essa barreira fosse
né, tirada do meu coração. E eu orei com intenção ao Senhor. É muito preciso também a gente ser intencional, porque o que acontece em muitas relações é que existem pessoas que às vezes estão acomodadas com o que conhecem porque nasceram conhecendo aquilo, mas não se preocupam em estudar a história da igreja, né? Estudar de fato o que é que a igreja católica ensina, o que é que a minha igreja ensina e qual delas está mais respaldada com a verdade, com a história, né? Às vezes as pessoas querem só dizer assim, como eu, né? Eu já cresci sabendo disso e é muito confortável para mim É. confiar e Tem acreditar nisso. muita gente que está basicamente assim, agarrado com aquilo que falaram que era a igreja, né? É, E aí as pessoas faltam buscar saber do que a igreja fala, né? Sobre exato. ela mesma, o que é que ela ensina E sobre muitas ela. igrejas protestantes ensinam uma doutrina totalmente anticatólica, né? Isso é uma coisa bem E importante a de ver. gente acaba crescendo, não se permitindo jamais estudar sobre a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, para mim, ela nunca foi uma possibilidade. Nunca. Então, porque a gente não se permite estudar. A gente conhece a Igreja Católica como uma igreja herege, que se afasta. Muitos protestantes consideram, né, como não cristãos, inclusive Sim. no caso da presbiteriana, que era a igreja que eu fazia parte. Inclusive, quando eu soube que ia ser exclusa da igreja, o meu ex-líder, ele falou isso para mim: você será tratada como uma não crente, assim como o Diego, né, que é considerado não crente. Então, eu entendo essa sua fala, que realmente é muito ruim um caminhar para um lado e outro para o outro, mas às vezes só nos falta intencionalidade de permitir que o Senhor ele tire as vendas dos nossos olhos. Porque às vezes a gente está tão acomodado com o que a gente conhece que a gente não quer que o Senhor ele opere sua obra completa, né, em A nossas sua vidas. vontade, né? Agora, a gente dizer que casamento com religiões diferentes não dão certo é muito grave, porque tem muitas pessoas que têm Que religiões diferentes conseguem, que exatamente. conseguem, né? Católicos com evangélicos de Assembleia de Deus, de Igreja Batista, né? Que conseguem ter uma boa convivência, que conseguem separar. Mas aí é onde a gente precisa saber o que é negociável para a gente e o que não é. Sim, Né? sim. Até onde dá para eu negociar isso, até onde não dá para eu negociar. Porque uma coisa que eu acho que não dá certo é você ser devoto de Nossa Senhora e você casar com alguém que odeia Nossa Senhora. Porque simplesmente tem uma aversão a ela. Quando era o meu caso com o Diego, eu não desmerecia a pessoa de Maria. Eu achava, Maria é uma mulher incrível, muito importante, mas eu não acredito na sua intercessão. Então, para Diego, aquilo era, de certa maneira, mais tranquilo de lidar, porque eu não tinha uma aversão a ela. Sim. Né? Eu só não acreditava na intercessão, porque eu me apoiava muito, né, no versículo que fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Eu não estudei todo o contexto, né, histórico, todo o contexto de desde quando existe devoção Sim, a mariana, a veneração, né? A mãe do Senhor, veneração. né? Eu nunca tinha me permitido estudar isso e me apoiava só nesse versículo de maneira isolada. Então, quando isso acontece, ficava mais tranquilo de Diego respeitar e lidar e da gente ter um diálogo. Por mais que fossem diálogos imbatíveis. Mas aí você, amar Nossa Senhora, se relacionar com alguém que odeia Nossa Senhora, que diz que odeia, que não, que rejeita Nossa Senhora, realmente vai ser difícil. Então, é importante você saber o que é que eu abro mão, o que é inegociável para mim e o que é que não é negociável. O que é negociável, na verdade. Vai muito disso, assim, né? E só para fechar, em relação à questão, em relação ao casamento, né, a Igreja Católica no caso, ela tem uma visão diferente que, inclusive, foi até o motivo do nosso casamento também, em relação ao casamento misto, né? Isso tem Que até são, uma pergunta aqui, pode é, ir falando sobre isso, que eu vou procurar. são sobre o casamento misto, né? Porque a igreja, ela diz o seguinte, ela, ela permite, né, um casamento entre duas pessoas. No caso do casamento misto, são pessoas, são dois cristãos, porém denominações diferentes. No caso, um católico Isso. e um protestante evangélico, né, por exemplo. A igreja, ela não aconselha. Por que que ela não aconselha? Porque ela sabe As das problemáticas. problemáticas, dos desafios e a maturidade que um casal precisa ter para seguir. Mas Isso. ela também não proíbe. Por quê? Também não é impossível. Ó, isso aqui também, ó. Sou católica e minha esposa é evangélica. Nosso casamento é uma bênção. E vejo muitos casais da mesma igreja que a vida é um inferno. Não estamos nem aí para essa gente. O que importa é Jesus Cristo na nossa vida. Olha só, é muito interessante a gente pensar que realmente tem pessoas que são da mesma igreja,
né? Mas que não tem uma vida conjugal baseada nos princípios da Bíblia, da palavra de Deus, do que Deus deseja para o casamento, né? E se a gente só faz parte de uma igreja para fazer parte do IBGE, Não vai, nada vai acontecer nessa relação, né? isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Muito lindo, mas senti uma curiosidade. Os evangélicos fazem uma catequese contra Maria, porque conheço pessoas que se dizem católicas, que passam a ser evangélicos e passam a não gostar de Nossa Senhora, que é tão amada por nós católicos, né? Não é que eles façam uma catequese, né? Não é uma catequese, como é que eu posso dizer, consciente, Uhum. mas de maneira assim, muito subentendida, nas entrelinhas, eles sempre vão afastar você de Nossa Senhora, né? Da devoção, de crer na sua intercessão, porque eles não acreditam. Inclusive, até um detalhe também, até em relação também aos textos, né? Isso. Uma coisa que eu achei bem interessante, que nessa nossa trajetória, depois, né, da conversão de Thalita, não sei se tu lembra, amor, que da primeira vez que eu te mostrei o texto do Magnífico, Sim, sim. né? Como se, assim, ela ficou impressionada, Encantada. né? Ficou encantada, né? Parece que eu nunca vi isso aqui, né? É. Tem um outro detalhe também que eu lembrei agora, que em frente à minha casa, né? No caso, a casa da minha mãe, a casa da minha mãe, faz muitos anos, que minha mãe mora lá há mais de 50 anos. E em frente tem uma igreja Assembleia de Deus. E ela disse que, assim, ela recorda uma vez que ela sempre acompanha os cultos, ali né, a gente consegue ouvir, é bem de frente. E ela recorda que uma única vez ela viu o pastor pregando sobre aquela passagem do primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná, né? Primeira vez ali, né? Então, E assim, mesmo assim, é, o foco não é passa a superficial ali. intercessão de Nossa É, Senhora naquele exatamente. momento, né? Quando ela intercede, para que quando ele disse que não é chegado, não é o chegado o momento dele, né, Sim. ainda. E aí, não é esse foco quando se é pregado essa passagem. Maria fala, não fala nada, e Nossa Senhora diz assim, fazer o que ele vos disser. Mais uma pergunta aqui, muito legal. Vocês são abertos à vida? Sim! Totalmente abertos à vida, né? Os Claro. filhos que o Senhor nos enviar. Inclusive, eu acho que é um assunto que não dá nem pra gente se aprofundar aqui, né? Que é complexo, mas a gente vai fazer um vídeo para vocês sobre abertura à vida, sobre nossa decisão de Nossa abertura à vida, vontade. em que essa vontade está respaldada também, né? Porque que a gente escolheu seguir isso, que a igreja recomenda veemente, né? E a gente vai explicar isso para vocês depois, acho de maneira mais detalhada, dá para fazer um vídeo só com essa Próximo vídeo. Sim. temática, tá bom? Não entendi. Só por você casar com um católico, você não poderia participar da ceia, mesmo casando na presbiteriana? Sim. E ainda foi expulsa? Tô passada. Acho que nem quando eu era da Assembleia eu passaria por isso, de fato. Conheço várias pessoas da Assembleia que são casadas com católicos e que é tudo tranquilo, né? Assim, diante da tranquilo Da doutrina, da né? Da doutrina. diferença de doutrina. Mas de fato, mesmo que Diego casasse no início, Diego iria abrir mão também da Da comunhão. comunhão, sim. E quando a gente descobre, né, que eu seria lesada de toda maneira, eu digo, não, vamos lá. Tem a chance de um continuar participando, né, da comunhão. Então, vamos casar na igreja católica, porque você pode continuar. Se eu casasse na presbiteriana, continuaria sendo julgo desigual, porque para eles, Diego teria que se converter à doutrina, né, protestante. Então, mesmo assim, eu não poderia participar. E fui expulsa, né? E que foi o que mais chocou a gente, porque a gente não esperava. Por que a senhora achou importante não perder a ceia da sua antiga protestante, se para o protestantismo a Santa Ceia é só uma representação? O pão é só pão, o suco de uva é só suco de uva. Não acreditam que aquilo se torna de fato o corpo e sangue de Cristo. Então, por que você não queria perder isso, que com todo respeito não é nada, é tipo um teatro? Então, para mim, era muito importante esse simbolismo. Hoje eu compreendo que era apenas simbolismo e que eu posso desfrutar, que o meu maior anseio por isso, poder desfrutar do corpo de Cristo. Mas para mim, eu fui ensinada, eu preciso que você entenda, por 29 anos, que aquele simbolismo era muito importante.
que era um momento de recordarmos o sacrifício de Cristo. Então, mesmo isso sendo só um simbolismo, para mim era um simbolismo muito importante, né? Então, mesmo assim, eu abri mão, mesmo sendo apenas simbolismo, que durante 29 anos da minha vida era algo verdadeiro para mim. E um detalhe também, coisas que eu fui, né, pesquisando também, porque esse nosso caminho foi também de muita pesquisa, assim, estudando sobre a Isso. história da igreja e outras religiões, enfim. E aí eu recordo agora esse comentário bem interessante, porque para a Igreja Batista, por exemplo, né, eles acreditam realmente numa representação, que ali é somente o simbolismo. No caso da Igreja Presbiteriana, eles acreditam um pouquinho diferente do Batista. Eles acreditam que o Senhor está ali presente, naquele Isso. lugar, não na hóstia, Não, né, no não no pão. pão. Exatamente, mas eles acreditam. E um detalhe, eu lembro da primeira vez que a gente foi para uma... Porque assim, eu ia para o culto também com Thalita, né? É. Ia para missa de manhã e à noite ia para o culto. E eu lembro da primeira vez que a gente foi numa Santa Ceia. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu vi assim, quando Thalita pegou ali, né, o pão, né, e o copinho, né, com o suco de uva, né? E assim, eu me admirei muito porque eu vi nela assim uma piedade muito grande. Assim, a maneira como ela estava ali naquele momento, né? Claro, ali eu diante de um respeito muito grande, né? Diante da crença dela. Mas uma coisa que me admirava muito, assim, me admirou e eu fiquei observando ela, foi a piedade dela, assim, né? Na hora de estar ali orando. E eu achei muito bonito, né? Falei, ai meu Deus, não diga que essa menina se torna católica. Vai ser mais bonito. Nossa! Vamos aguardar esse Porque dia, vai né, ser o amor? próprio, né? Ai, O próprio Jesus. vocês não sabem o quanto meu coração anseia por isso. Quase toda missa eu choro, gente, na hora Ah, e da detalhe, toda comunhão. vez que eu vou pra comunhão, né, eu vou pra fila e volto, aí eu sento no banco, faço minha comunhão, eu Eu faço de maneira espiritual. seguro aqui na mão dela, né? E aí a gente vai vivendo esse momento junto, né? E já já, né, amor? É, Já já. tá perto. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Natália Ribeiro. Amei seu depoimento, me emocionei junto com você. Estou no processo de voltar à Igreja Católica e como esse momento é delicado, é sim. Mas tenho fé que tudo vai ficar bem. Minha irmã, se tem uma certeza que você pode ter é que tudo vai ficar bem. Através das mãos do nosso Senhor e Salvador, através da intercessão de Nossa Senhora, tudo ficará bem. Pode confiar, né? Mas entregue seu coração aos cuidados do Senhor pela intercessão de Maria, que com certeza tudo vai ficar bem. Pode ter certeza que a gente vai estar rezando por você. Estaremos rezando por você. Centenas de pessoas Gente, que esses estão, comentários aqui né? estão sempre assim, edificando nossas Nossa, vidas, né? demais, E a gente muito. sempre está entregando vocês em nossas orações, né? Por isso, não cessem de comentar, de pedir, que a gente está anotando o nome de vocês. A gente vai começar até a É, fazer nossa vamos caixinha fazer uma caixinha de de intenções, pessoas intenções que, para para orar no pela vida nosso de momento, vocês. ali na nossa oração diária, a gente também está entregando a vida de vocês, as situações, enfim, né? Perfeito. Lindo testemunho. Sou católico e estou gostando de uma moça evangélica. E ela parece gostar de mim também. A gente trabalha na mesma empresa. Eu desejo ter uma história como a sua, muito emocionante. Ela é formada em psicologia. Olha aí. Menina, eu também sou psicóloga, né? E que lindo que vocês se gostam, né? Acredito que o mais importante nisso tudo é que vocês possam entregar essa confiança ao Senhor, né? Tenta conversar com ela, tenta dialogar sobre fé. Seja o melhor católico que você pode ser, Eu para que sempre seu digo isso. testemunho vivo possa edificar o coração dela, porque foi isso que esse rapaz fez aqui comigo, né? Ele foi um católico verdadeiro. Porque eu entendi desde o início, assim, né, que eu não ia muito além, não, assim, se eu fosse somente discutir sobre doutrina, enfim. Eu entendi que quem tem que se converter primeiro vai ser eu. Quem vai ter. Inclusive, tem uma pergunta que eu vou colocar aqui junto com essa sua fala, que diz assim: será que seu esposo teria feito o mesmo sacrifício por você? Olha aí. Graças a Deus, não teria. Não, vou explicar. A gente decide casar. Foi o primeiro passo. Vamos casar, beleza. Isso.
E aí depois a gente vai casar onde? Como é que vai ser? E aí eu lembro muito bem a gente discutindo. Eu assim, muito. Não, vamos. E Thalita sempre diz assim, mas e os filhos? Como é que vai ser? É. Aí ela Eu dizia pegava assim, bravo. mas eu acho que no final eu que vou me tornar católica, não sei Vai o quê. acabar Eu eu me dizia, tornando católica, pelo que eu tô vendo, porque eu vou ter que abrir mão pela minha família, porque eu confio que o Senhor colocou um sacerdote num lar que vai ser o meu marido, e vai acabar eu tendo que me converter, porque você, pelo visto, não vai, não. E aí eu lembro que quando a gente decide, a gente fez assim, ó. Se eu casar, se você casar na igreja católica, você vai ser disciplinada, né? Se eu for casar na sua igreja, eu não vou poder mais receber os sacramentos. Que Mas se para for mim, preciso, isso, aí, mas se for preciso, e eu já tinha feito essa oração, Senhor, tu conhece o meu coração e sabe da minha vontade, da minha decisão, e que não existe dúvida no meu coração. Eu quero levar essa menina para o altar. Mas, se for da tua vontade, que eu case na igreja dela, eu caso. Mas eu confio que o Senhor vai cuidar de tudo. confiando nos cuidados do Confia, Senhor, que o assim, foi Senhor uma ia dar um entrega jeito. total, total mesmo. Eu acho que eu fui bem ousado, viu? Foi. Assim, porque eu disse pra ela, eu falei, amor, eu tô num momento diferente da minha vida. Eu vivo um momento de maior, vamos dizer assim, maturidade da minha fé, no sentido de conhecer mais a minha igreja, de amar mais a minha igreja. E eu posso até não saber te responder todas as tuas dúvidas sobre um assunto ou outro, né? Enfim. Mas uma coisa que eu vou te dizer, assim, que Eucaristia para mim, tipo assim, é a minha preciosidade, é a centralidade da minha fé e de nós católicos, né? Isso. E eu disse para ela assim, e isso mexeu muito com ela, né? É tanto que quando ela fez, então tá bom, então a gente casa na igreja católica para você não ficar sem a comunhão. E ali eu vi que eu estava diante de uma grande mulher. Amém. Meu Jesus Cristo, mulher, leia a Bíblia. Deus é fiel. Seu marido será liberto. Se você tivesse lutado com sabedoria. Graças a Deus ele não estava preso. Graças a Deus ele não estava preso. E nós juntos lutamos com muita sabedoria. E o Senhor me libertou, né? Tirou as vendas dos meus olhos, principalmente as vendas espirituais. Né? E eu sou muito grata por hoje nós podermos ler as Escrituras apoiado na história da Santa Igreja, apoiado na tradição da Santa Igreja, né? E conseguir ver todo o contexto, não só da escritura, como todo o contexto da história da igreja. Do né? magistério, da tradição. Tudo, né? E seus pais continuam indo à missa com vocês? Eita, esse assunto é bom. Sim! Só que a gente que às vezes não vai com eles, porque eles vão na missa das 7 horas da manhã. E às vezes a gente não acorda. É verdade. Aí a gente vai na missa das 5 horas da tarde ou na das 7 horas da noite, né? Aí às vezes a gente que não vai com eles, Mas eles estão fiéis desde o primeiro dia. Para quem assistiu o testemunho, né, viu que teve ali um momento que o pai de Thalita disse assim, amor, com a esposa dele, né? Diego vai para a missa amanhã de manhã? Aí eu acho que ele vai. A gente vai para a missa também. Então, desde aquele dia, eles estão na missa todos os domingos. Isso. Olha só, o seu testemunho me fez chorar muito e como me ajudou hoje na minha fé, que estava tão minúscula, quase se acabando. Obrigada, Deus abençoe vocês. E tantas outras mensagens que nós recebemos de fortalecimento de fé através desse testemunho. E meus irmãos, essa é a nossa oração, que o nosso testemunho seja um canal vivo do Senhor para com a vida de tantas pessoas, né? E é como a gente disse no começo não, no meio, né, desse vídeo, nós continuaremos rezando pela vida de vocês, para que Deus ele possa fortalecer a vida de vocês. Acordei e por curiosidade comecei a ver teu testemunho. Confesso que nunca vi ou ouvi tamanho testemunho de fé. Sou cristão, ex-adventista do 7º dia. Atualmente sou desigrejado e cético quanto à fé. Mas confesso que chorei ao ver seu testemunho. Lindo, lindo. Gostaria de saber mais sobre o processo de conversão seu e como está sendo a vida de vocês hoje. Sou de Lajeado, Pernambuco. Pertinho, né? Pertinho, irmão. Do lado.
Eu acredito que é muito difícil a gente vivenciar conflitos com a nossa fé. Esse momento de ceticismo, né, de estar isolado da comunhão com os irmãos, torna às vezes tudo até um pouco mais difícil, Sim. né, da gente se recuperar, da gente sentir a espiritualidade necessária na comunhão uns com os outros. E eu louvo a Deus por esse testemunho ter chegado até a sua vida e por você estar conosco aqui hoje, acompanhando nossos vídeos. Saiba que você estará em nossas orações também, mas saiba que a gente precisa, né, no meio disso tudo, dessas crises existenciais de fé, pedir direção do Senhor, né? Ter intencionalidade ao Senhor. Senhor, eu sou cristão, ex-protestante, o Senhor conhece a minha história mais do que ninguém conhece. Conhece meu Conhece meu coração. coração e o Senhor sabe quais caminhos tem reservado para mim e eu estou aberto a descobri-los. Me dê experiências, me ensine através da palavra, me ensine através da história, me ensine através de pessoas que chegam à minha vida. Né? Porque se você sentiu algo no seu coração, é porque existe aí uma faísca que pode pegar fogo. Né? E nós louvamos a Deus por isso e saiba que estaremos orando por você. E estamos aqui para lhe ajudar também nesse processo. Com os nossos próximos vídeos, você vai poder também saber mais como é que está esse processo de conversão. Mas estou fazendo catequese, conhecendo mais da Igreja Católica, estou estudando. Diego se atém a estudar bastante também a patrística, tenta, porque é muita coisa a patrística, né? Tá tentando beber dessa fonte também. Sim, claro. Estou fazendo catequese, lendo livros, inclusive quero recomendar um livro, vou colocar a foto dele aqui. Todos os caminhos levam a Roma. Se você puder ler esse livro, se quiser falar comigo, manda teu e-mail aqui que eu dou um jeito de enviar esse livro. É um livro maravilhoso, que com certeza vai falar muito ao seu coração, porque ele traz a raiz da descoberta de duas pessoas que eram presbiterianos, Scott Hahn e Kimberly, duas pessoas que caminharam por esse processo de conversão e de descoberta da Igreja Católica. E eu acho muito importante. Se você puder ler esse livro, com certeza vai abrir muito seus olhos espirituais. Você se auto-excluiu, uma vez que sabia o posicionamento da Igreja Evangélica. O testemunho se resume em: eu sou uma mulher facilmente influenciável por um homem, ao ponto de abandonar a minha fé. Será que ao contrário aconteceria? Duvido muito. Amém que não acontecesse, né? Como eu disse, né, da outra vez. Graças a Deus que não aconteceria, porque ele tinha certeza do caminho que ele trilhava quanto à Santa Igreja. Mas sobre eu ter me auto-excluído, minha irmã, se você não assistiu o vídeo inteiro, não foi assim que aconteceu. Né? Eu continuava indo para a igreja, eu aceitava, inclusive, o direcionamento da igreja sobre a disciplina. Né? Aceitava e tinha dito que continuaria indo à igreja, mas não foi possível, porque assim quis o Senhor. Né? E eu louvo a Deus por isso, porque, como eu disse no testemunho, eu sozinha eu não teria coragem de ter saído, mas o Senhor permitiu que isso acontecesse para que eu pudesse de fato sair, né? Com o coração leve e grata pela grande graça que Deus havia derramado sobre a minha vida. Sobre ser uma mulher facilmente influenciável, eu acho que não era bem assim, né, amor? Não. Ele sofreu muito com essa. Eu acho que Diego é prova viva do sofrimento dessa mulher não influenciável que eu era. Porque assim, tive que trabalhar muito a minha paciência, né? Eu acho que eu já tenho um pouquinho, né? Muito Mas paciente. assim, tive que nesse processo todo, assim, pedir muita sabedoria a Deus, de como. Porque todas as vezes que vinham assuntos relacionados à fé, à igreja, então assim, eu pedia muito a Deus, assim, muita sabedoria para saber a hora certa de silenciar, o que falar, como falar, né? Para que aquilo não pudesse gerar um conflito, né? A gente tinha coisas muito importantes para tratar, né? Como Isso. um casal que estava iniciando, que estava sonhando com uma vida a dois, né? Não que isso não fosse importante, mas eu pediria muito a Deus, sempre, sempre assim, uma sabedoria, uma paciência de como falar, né? Porque E ele foi muito paciente. Mas é isso. Respondemos algumas perguntas. Se tiverem outras perguntas, a gente vai observando nos comentários. Depois a gente vai gravando outros vídeos respondendo
algumas perguntas. Nos deem também sugestão de temas que vocês querem ver aqui, né, conosco, que nós estaremos gravando para vocês. É isso. Deus abençoe, né? Que Nossa Senhora possa cuidar do seu coração e mostrar, né, o seu filho. Amém. Amém.